E aí eu vou te colocar um ponto, uma matéria, que é do New York Times, que fala sobre um analista lá do jornal. Ele coloca que o mais interessante para a Ucrânia, na opinião dele, é claro, seria o Zelensky buscar uma interrupção, né? Um acordo. Vamos fazer uma pausa aqui, um cessar-fogo, não sei o nome técnico exato. Mas aí seria isso, cessar-fogo. Na ideia de falar o seguinte, ó, vamos parar do jeito que está aqui e vamos buscar a paz, vamos negociar. E para frente a gente vê como é que fica. Já no gancho. Sim. Não tenho certeza se estamos falando do mesmo jornalista. Mas se for o que eu estou pensando, é um que foi criado em São Petersburgo, dentro da Rússia. E ele hoje trabalha no New York Times. Tenho quase certeza que a gente está falando da mesma pessoa. O nome do jornalista exatamente eu não sei, mas é uma matéria do New York Times. Mas assim, nessa pressão do povo americano tá financiando isso e é pagador de imposto, naquela mesma ideia. E aí você vai tendo comunicação, analistas, né, de conflito falando, pô, calma aí, vamos parar logo com isso aí, do jeito que tá, e a Ucrânia tem que entender que é mais interessante para ela perder o que já perdeu do que perder mais ainda. E nós perdendo junto. Respondendo a essa análise, cara, e essa análise não é do canal, não é de outro convidado que teve aqui, é do importante meio de comunicação, né, americano. Fala aí, por favor. Porra, deboche, né? Pedir para um país entregar um pedaço do seu território não pode ser outra coisa além de um deboche, né? Independente de ser Rússia e Ucrânia. Volto a dizer, alguém invade o meu quintal e aí o pau quebra. Em determinado momento começa a dar muito trabalho para os dois lados e tal. Aí vem o de fora, que nem é dali, e fala, olha, a melhor opção é parar como tá, você entrega a sua parte do seu território para ele e vamos viver em paz, como se fosse o mundo, né, o país das maravilhas. Isso não existe. Isso não vai acontecer. E eu não tenho certeza. Por isso que eu não estou afirmando aqui de pé junto, né? Mas tenho quase certeza que estamos falando do mesmo jornalista. Você sabe o nome do cara? Não lembro. Porque eu olho a matéria aqui, deixa eu ver. É porque eu não participo de nada com o celular na mão. Porque tem um problema de atenção, né? Eu vou ver aqui, vou acessar e te falar. Tá. Mas, se for o que eu estou pensando, do New York Times, pode ser o mesmo cara que eu vi essa semana aí falando sobre ele. Justamente por conta de uma matéria desse nível. E é um cara que foi nascido e criado na região de São Petersburgo, dentro da Rússia. E hoje trabalha no New York Times. E, porra, é óbvio que um cara que é nascido e criado num país e sai dali, vai morar nos Estados Unidos e vai dar a opinião dele sobre a guerra Rússia e Ucrânia, ele vai falar o quê? Não, a Rússia tem que se retirar? Duvido. Vai falar que a Ucrânia tem que se render, deixar o território como tá, porque é lucro, né? E outra coisa, a questão da ofensiva não ter avançado tanto e tal, o Zaluzhny foi muito categórico, eu já falei isso aqui. Ao custo de vidas humanas, não. Então, o que tem que ocorrer daqui para frente é a chegada de equipamento militar para a Ucrânia. Precisam chegar os caças, precisam chegar os blindados, e a gente vai ver essa guerra mudar de cenário rápido. Agora, o Zaluzhny, ele foi muito inteligente. Ele falou agora, tem uma semana, pô. Se o nível de proporção, né, de morte em conflitos for igual ou quase igual ao número de russo que morre para ucraniano naquela região, não vale a pena. Entrega aquele território, recua, toma a posição mais segura e sustenta. Para poder dar tempo da Ucrânia se reorganizar como ela está fazendo agora, né? A mobilização está em andamento. E eu acredito que o ano de 2024 vai ser um ano de muita pancada para o russo segurar. Irmão, eu não sei se a pronúncia é exatamente essa, mas o nome do cara é Scheneman. Pô, não vou lembrar o nome. Ele é membro do conselho editorial do... Se alguém conseguir, olha aí, pergunta, onde nasceu, onde viveu, alguma coisa assim, no Google. Tá. Jornalista Scheneman. Vamos lá. O analista sugere que a Ucrânia deveria buscar um armistício, acordo para o fim do conflito com a Rússia, e ele entende que a recuperação do território pela Ucrânia, a essa altura, seria a maneira mais errada de imaginar um resultado positivo. Para ele, uma guerra longa traz mais danos para a Ucrânia do que para a Rússia. Então, nessa linha que eu te coloquei, que a Rússia tem mais condições de sustentar por um tempo mais longo. Mesmo assim, um conflito longo não seria bom negócio para o Putin. Tá, deixa eu continuar aqui. É isso, ele entende que uma maior resistência seria os ucranianos se restabelecerem.
com um Estado mais forte com o apoio da União Europeia. Minha interpretação aqui, não sei se faz sentido, pelos trechos que eu acabei de ler. A Ucrânia não consegue entrar para a OTAN porque está no meio do conflito. Se ela interrompe o conflito, ela passa, não sei se consegue entrar para a OTAN, e aí o cenário muda, né? Como porque é que é isso? Ao mesmo tempo em que a Ucrânia ela quer entrar para a OTAN, isso só vai acontecer quando acabar a guerra. Não pode, né? Tá dentro do acordo da OTAN. Nenhum país pode entrar para a OTAN enquanto estiver envolvido em qualquer conflito. Porém, o fato da Ucrânia abrir mão do território dela é algo muito perigoso hoje para ela. Porque não existe mais garantia nenhuma de que a Rússia vai respeitar isso. E de maneira nenhuma a Ucrânia vai aceitar entregar o território. Se essa fosse uma possibilidade, já teria feito isso. O presidente, né, o Zelensky, já sinalizou isso várias vezes. Não vai acontecer esse tipo de negociação. Até vai. Quer negociar? É o seguinte, retira todas as suas tropas do território ucraniano e voltamos às fronteiras de 1993. Quando ali foi reconhecido o Estado ucraniano e demarcadas as fronteiras, etc. e tal. Né? Logo após ali a Era Soviética. Esse é o negócio. Essa é a negociação. Essa é a conversa que a Ucrânia vai ter com a Rússia. Não tem outra. Então, quem está achando que a Ucrânia vai se render, meu amigo, está enganado. Tudo bem, né? Os dois lados, uma hora, vão se cansar da guerra. Isso é natural. Porém, qual é a motivação do soldado russo para continuar na luta? Me fala aí. O soldado russo, aquele que mora lá do outro lado do país, lá perto do Oceano Pacífico, etc. Qual é a motivação que esse cara tem para lutar naquela guerra da Ucrânia ali? Aí eu te pergunto, qual é a motivação do ucraniano de lutar naquela guerra ali? São coisas muito diferentes. E a longo prazo, não se trata só de esgotar a máquina estatal, né, de produção, de fazer armas, de munições e de tanques, etc. Se trata de esgotar a vontade de lutar do povo também. Olha, o ucraniano pode até se cansar uma hora, como eu acredito que em algumas regiões os caras já não aguentam mais, porque, cara, a porrada tá comendo desde 2014. Mesmo naquelas regiões em que teoricamente foi feito um acordo de paz, há relatos de que os conflitos nunca terminaram 100%. Desde 2014, com a mentira inventada pelo russo de República Separatista de Donetsk, Luhansk, que é a República do Donbás, né? Houve o acordo de Minsk em 2015, fronteiras congeladas ali, então ninguém avança mais, entre aspas, porque na prática nunca acabou 100%. Tem N conflitos que ocorreram durante esse tal acordo de paz que não foi respeitado por nenhum dos dois lados, e eu acho que é normal. Porque imagina, eu tô aqui no Rio de Janeiro, e aí o Rio de Janeiro tem uma parte que foi ocupada, né? E eu morava lá na parte ocupada, mas eu saí de lá pra lutar. Aí de repente congela e eu perdi tudo que é meu, que tá lá do outro lado, meu irmão. Tu vai engolir isso de bom grado? Tua família morreu, teus bens, a sua terra, que você tinha casa, plantação, suas coisas, ficou tudo lá do outro lado. Na mão do que hoje é a República Separatista, que não existe. Que foi, obviamente, né, alimentado aí pela máquina estatal russa de propaganda. Então, assim, não há como negar. O ucraniano ele tem uma motivação para continuar a lutar, mesmo que a ajuda demore ou que não venha. Eles vão continuar. O russo, chega uma hora, cara, a gente já vê isso, né, em alguns canais de Telegram, né, que se você quiser ficar um pouco mais por dentro do que acontece, você tem que entrar em tudo que é canal. O Telegram é um deles, tem vários canais ali que falam da guerra e tal. Os próprios russos já estão falando, pô. Os chechenos, meu irmão. Tem uma tropa de chechenos lutando pela Rússia e hoje estava sendo falado sobre eles. E os chechenos estão sendo considerados os parasitas do exército russo. Os caras não querem lutar mais. Por quê? Já morreu muita gente. O cara tá ali para botar o dinheiro dele no bolso e daqui a pouco vai embora. E assim, a gente tá vendo uma linha de frente enorme com soldados que não querem mais lutar. Agora, não volto a dizer, não é para subestimar o lado russo. Não querem lutar, mas estão lutando. Estão lá. Agora, isso se estendendo mais do que se estendeu até agora, a gente com certeza vai ver uma mudança no perfil dos soldados. Essa motivação que você colocou é inegável, né, que o ucraniano ele não tem opção. Assim como também é inegável que o povo lá em Israel, o exército de Israel, não tem opção a não ser se manter forte com todos os inimigos ao redor dele. Então, na guerra de 6 dias, você está falando? Não tem opção, né? Todo mundo ali, os muçulmanos todos, são contra Israel. Agora, o russo... Acho que falar muçulmano não é legal, é o mundo árabe de uma forma geral, né? Tá. Os russos... O russo, ele tem a questão da OTAN, né? Inclusive, complementando essa análise, enquanto você falava, eu dei uma olhada aqui rápido,
argumentando em relação a isso. Bom, você busca uma interrupção da guerra, entra na OTAN e você fica forte junto com o mundo ocidental. Mas você nunca mais recupera aquele território perdido. Aí esse é um ponto, beleza. E o russo, a motivação dele é toda essa ideia que eles estavam no canto e a OTAN vem se aproximando, que isso pode indicar para ele uma ameaça, né? Eu sei que você não concorda com esse argumento, mas inclusive chegou um superchat aqui do Jonathan Nunes, que ele fala: motivação russa, tirar a OTAN de perto da sua fronteira. E aí ele cita convidados nossos que já falaram sobre isso, que essa é uma preocupação do russo médio, né? Então, tipo assim, posso aproveitar o gancho para responder isso aí? Pode, claro. Então, já que eles querem tirar a OTAN de próximo da sua fronteira, por que não começou pela Romênia? Porque na Ucrânia eles estavam falando que ia entrar a OTAN, mas não tinha entrado ainda. A Romênia já tem. A Romênia já faz parte da OTAN. E ali, fronteira com a Ucrânia, logo ali, logo abaixo. Por que não fizeram isso com todos os outros países que estão fazendo fronteira com a Rússia? Lá em cima, no norte, tem 2 países que recentemente foram anexados à OTAN, né? Entraram, né? Fazem parte do conglomerado. Por que não foram lá e atacaram eles também? Agora já tem base da OTAN lá dentro. Agora tem. Mas a desculpa esfarrapada de que é para afastar as bases militares da OTAN. Nunca teve. Agora, com essa guerra, vai ter. Perdendo a Ucrânia, aquele território ocupado ou não, vai ter. Porque a hora que essa guerra cessar, a Ucrânia ela vai concluir o processo de adesão à OTAN. E, naturalmente, vai ter tropa da OTAN dentro da Ucrânia, como tem na Polônia. Tem na Polônia. Tem um amigo meu brasileiro que está no exército americano e está na Polônia. Vi foto dele esses dias. Exército americano, está lá na Polônia, do ladinho da Ucrânia ali. Vai ter a mesma coisa dentro da Ucrânia agora. Agora não tem para onde correr mais. É uma questão de tempo. Agora, essa desculpa não cola.